Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Tentando fazer uma fixação aqui do tema. Boa noite, Antônio. Meu convidado Alex também já está aí na sala, tentando aqui fazer uma fixação. Vão chegando aí todos. Mais uma tentativa aqui para fazer a fixação do tema, a avaliação da exposição ocupacional ao ruído, a nossa famosa norma de higiene ocupacional. Enfim, pessoal, não estou conseguindo aqui. Bom, não foi dessa vez, mas também acho que não vai haver problema maior. Sejam todos bem-vindos à quarta edição da série de lives Miranda Sá. É um imenso prazer estar com os nossos convidados que gentilmente tiram o seu tempo para dar um pouquinho de esclarecimento sobre o seu conhecimento e e a sua trajetória profissional, tentar retransmitir para o público, né, toda a bagagem acumulada ao longo dessa experiência. Tivemos temas bastante relevantes, convidados especiais como Marcos Paulo, tivemos o Edipo Silva, a Enete Medeiros e agora o Alexandro Gonçalves, que é o nosso próximo convidado na quarta rodada, né? Gostaria de, em especial, agradecer a todos os nossos parceiros que têm viabilizado a transmissão ao vivo desse projeto. Então, Letícia Prado, Augusto Moraes, Gustavo Trindade, Leiliane, Caroline e ao nosso Antônio Carlos Cunha, que nos acompanha também às quintas, conduzindo as lives ambientais, né? É um parceiro de grande valor aqui pra gente. A Letícia também se aventurando provavelmente aos sábados, assim espero que seja. Bom, pessoal, não pretendo me alongar por demais, o tempo é curto, o Instagram é quem determina e a gente tem 60 minutos para falar da norma de higiene ocupacional 1, avaliação da exposição ocupacional ao ruído, a norma que foi fomentada no ano de 2001 por seus autores, né? Equipe de elaboração, Eduardo Giampaoli, Irene Ferreira e o Irlon de Ângelo, que tive o prazer no curso de pós-graduação de conhecer esse personagem da higiene ocupacional. Gostaria de deixar aqui um grande alô ao Engilabor, grande Thiago Pereira. Espero que os projetos se consolidem positivamente, né? Ao Edipo também, que foi quem me indicou aí ao Alexandro, da ASHO, que é o nosso convidado. Tô vendo aqui o José também, que está por aqui, enfim, o Cássio Lucas. Sejam todos bem-vindos, meus nobres amigos. Alex Caldas também, que é um grande docente aqui de Salvador, não poderia deixar de registrar. A doutora Valdice também, que está sempre me acompanhando, me dando sermão quando ando por aí sem máscaras, né? Nesse momento de pandemia Covid-19. Tá registrado, doutora, a reclamação. Bom vê-los todos por aqui. Enfim, a Miranda Sá é uma empresa de assessoria. Ela foi fomentada no ano de 2006. Estamos aí com os seus 4 anos, né? Ela de fato já existia, né? O pensamento já existia um pouquinho antes, e eu sou o diretor técnico. A Miranda ela é uma empresa de saúde, segurança do trabalho, higiene ocupacional e meio ambiente, tem um viés tecnológico de educação profissional. Essas nossas ações o objetivo central da empresa. Eu me chamo Gabriel Miranda, sou engenheiro de segurança do trabalho, sou engenheiro ambiental e sanitarista, higienista ocupacional, né? Técnico de segurança e ambiental também, com uma experiência de aproximadamente 15 anos de mercado. Bom,
Para falar rapidamente, vou pedir que o meu convidado, ele por si só se apresente, mas vou fazer uma breve introdução. O Alexandro, né, que é o técnico de segurança do trabalho, ele é membro certificado da Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais com mais de 20 anos de experiência, a empresa ASHO, que é uma empresa de assessoria de higiene ocupacional, assim é a sua sigla, é uma empresa porto-alegrense. Então, vou chamar aqui meu convidado ilustre, de peso por sinal, doutor Alexandre. Bem-vindo. Aceita meu convite. Vamos aguardá-lo. Mais uma tentativa aqui novamente. Agora sim. Agora foi. Tinha que apertar ali, né? Exatamente. Ainda não estou conseguindo te visualizar. O público está conseguindo a visualização. Vamos tentar uma interação. Você tem que virar a câmera, senão não rola. Pois é, meu microfone aqui não está funcionando, mas eu acho que o áudio aqui tá legal para mim, mesmo sem os fones. O microfone não, sem os fones. Vou deixar ele aqui ao lado. Companheiro, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o desafio, né, de tentar transcorrer sobre ruído ocupacional, que é uma de suas grandes vertentes. Acompanho o seu trabalho em rede social. Meu mestre Luther Gardes, né? Tô aqui hoje sediado por grandes nomes, né? Essa é a consequência de estar na companhia do Alexandro Gonçalves. Mais uma vez, meu querido, seja bem-vindo, um prazer enorme recebê-lo para falar de um tema que a gente gosta bastante, que é ruído e higiene. É isso aí, obrigado pelo convite, antes de mais nada, né? Agradeço pela sua participação, assim, é importante a gente, apesar de um assunto muito batido, né? Mas eu sempre tenho que falar do tal do ruído. Eu gostaria de deixar algo aqui registrado, aproveitando a participação de pessoas de grande relevância de cenário nacional. Estou vendo o Ivomar, que é o meu próximo convidado da semana, o doutor Ivomar, grande mestre Ivomar, parabéns, obrigado por vir prestigiar. Eu queria deixar registrado que a Bahia carece de profissionais como vocês, né, que são pessoas que estão fazendo a higiene ocupacional acontecer mundo afora. E aqui em Salvador, Bahia, apesar de estarmos bem representados, através de Agostinho, Enete Medeiros, o próprio Ribeiro, ainda falta docente, ainda falta uma estrutura aqui de aprendizagem para Salvador, Bahia, e eu espero poder engajar aqui junto com essas personalidades ditas velha guarda, né, trazer vocês de outras regiões para aqui, para a nossa região. Então, o meu trabalho ele se consiste em tentar fundamentar, boa parte do meu público é aqui soteropolitano. Então são pessoas, né, iniciantes e intermediárias, então nada melhor do que introduzi-las num tema que para alguns de fato já está batido, mas que para outros vai ficar ainda melhor para se conhecer e para se aplicar dentro do contexto do seu trabalho. Eu queria que você apresentasse um pouquinho o seu negócio, falasse um pouquinho sobre sua trajetória, para a gente poder conhecer o Alexandro, né? Por favor. Beleza, então. Vou falar um pouco de quem é o Alex depois para entender um pouquinho de onde surgiu a SHO, tá? O Alex, ele se formou lá no final de 2000, né? Fiz estágio, tive a oportunidade de fazer o estágio dentro de uma empresa de consultoria de saúde e segurança do trabalho, principalmente na área de higiene ocupacional, só que dentro da refinaria Roberto Pasqualini, onde eu tive uma boa base sobre higiene, tive bons mentores, né? Então, aprendi muito desde essa época, já de estágio, assim, tipo assim, eu sempre fui um nível hard, assim, sempre naquela coisa focada, tipo, né, ou é ou não é. Então, assim, a gente... eu vim com essa cultura de empregar essa coisa mais... Não é arrojada, eu acho que é mais evolutiva, tá? Então, eu via muitas coisas que a gente via dentro da própria refinaria, a refinaria, né? Que tu não via no mundo real, não via na escola, não via no curso técnico, né? Quanto muito um luxímetro desse belímetro. Então,
Nossa, quando eu cheguei lá e fazendo esse estágio, fiquei maravilhado. E daí por diante eu comecei a me dedicar bastante à parte da própria higiene ocupacional, tá? É, e aí fui, claro, fazendo o curso, fiz o próprio curso de higiene com o professor Lugardes, né, que está nos acompanhando aqui, um grande abraço para ele. Então a gente vai evoluindo. A higiene ocupacional é tão dinâmica que ela é uma evolução a cada momento. Né? A cada momento tu tem uma técnica nova, tem uma metodologia que pode ser abordada, enfim. Então essas são as situações que a gente tem que ir vivenciando no dia a dia. E por fim, então, né, depois dessa. Eu vou fazer uma breve introdução. Em 2013 eu fundei então a SHO. Então, aí eu comecei na época, assim, a SHO, alguns falam que é acho, né? Para mim, na verdade, quando eu estava na cabeça, eu falei, é a SHO, é uma sigla, não é acho, não é uma palavra, né? Enfim, mas tudo bem, não tem problema nenhum falar acho ou a SHO, tá tudo certo. Sem Né? problema. Então, desde 2013, então, estamos aí nessa área dedicada à parte de higiene ocupacional. Eu espero que seja a primeira empreitada de muitos projetos. Essa foi uma estratégia aqui pensada por nós da Miranda Sá, de estabelecer uma relação mais próxima. Tenho feito isso com muitos parceiros, entre eles o próprio Tiago Machado e Ivomar. Estou vendo o Lutegardes aqui também, deixo aí a minha mensagem para ele, de poder trazê-lo também numa oportunidade para um curso aqui dentro de Salvador, mas a intenção é disseminar o conhecimento, que o conhecimento ele transforma o ambiente de trabalho e os projetos, eles podem se consolidar através da educação profissional. Mas, enfim, a gente tem aí uma série de quesitos, né, para a live. Como o nosso tempo é curto, eu vou tentar afunilar para a gente tirar as nossas dúvidas, as minhas também, por sinal, e vou aproveitar aí o seu conhecimento para isso. Bom, para a gente tentar dar uma equilibrada no contexto do conhecimento, nada melhor do que uma mera introdução sobre a definição do ruído. Né? O ruído, a NHO, é importante dizer ao público que a gente não está aqui tratando do ruído ambiental e o ruído de conforto, é o ruído para fins de exposição ocupacional, é o que determina a nossa NHO 01. Bom, a primeira pergunta, Alexandre, ela está estruturada da seguinte forma. Para efeito de introdução ao controle da exposição ao ruído, a NHO determina conceitos para ruído contínuo ou intermitente e o ruído de impacto. Qual é a definição? Existe ruído contínuo de intermitente, já que ele sofre... eu vejo que os enquadramentos de ruído, quando se enquadra num PPRA, como por exemplo, já se fala ruído contínuo ou intermitente. O que é contínuo e o que é intermitente? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou voltar um pouquinho para atrás, um pouquinho, tá? Eu não sei se você está deu uma cortada no teu vídeo para mim, mas não tem problema, eu já entendi a sua pergunta. Antes de mais nada, só vou voltar um pouquinho assim. Só como tu deu a introdução sobre a NH01, ela foi publicada em 2001. Então, praticamente lá se vão 20 anos. A gente tem 20 anos uma norma. Ela assim, já vou de antemão já dizer assim, ela precisa, de certa forma, ser atualizada com uma certa veemência. Né? Ela precisa sofrer uma revisão. Se tu pegar e ver no item 2 da norma, ela não se... ela fala que o objetivo de aplicação da norma se trata para ruído contínuo, intermitente ou impacto. Porém, essa aplicação, se for ver no decorrer da norma, ela já traz o ruído impulsivo. O que, se você, principalmente nesse contexto, ruído de impacto impulsivo, gera um contraditório. Há vários conceitos conflitantes. Então é meio confuso mesmo, né? Uns falam que duração inferior a 1 segundo, intervalos superiores a 1 segundo, então isso tem que arrumar na norma, que está confuso, né? Primeiro porque não é objetivo de aplicação dela, se não é para aplicar impulsivo, não deveria estar na norma, né? Então é umas coisinhas assim. Bom, no contexto do ruído contínuo intermitente, se tem como fazer a dissociação deles, sim, há como. Porém, para fins, a própria norma de trás, ela fala que assim, ela caracteriza propriamente, dizer assim, ela não tem relevância se o ruído é só intermitente
ou ela é só contínuo. Dá para desassociar? Sim, dá. Por exemplo, um ruído contínuo, vou dar aqui, traço uma linha reta, né, com poucas oscilações, é um ruído contínuo. Fazendo uma analogia bem simplória, tá? Não vou nem entrar no mérito, porque também numa live a gente não conseguiria entrar em termos mais técnicos. Já o ruído intermitente seria aqueles que, né, oscila, né, fica um tempo sem retoma, oscila de novo, então esse seria intermitente. Desculpa. Então, isso seria a oscilação. Então, há como desassociar. O problema é que dentro de uma área fabril, a gente tem N fontes geradoras. Pode trabalhar só com as fontes? Sim, dá, mas para fins de efeito à exposição à saúde, a gente não consegue fazer essa dissociação, né, do ruído contínuo intermitente. Por isso que a própria norma já fala a respeito disso. Perfeito. O manual prático do TUFI, foi um manual que eu adquiri para me dar um pouco mais de embasamento, menciona que o ruído contínuo é aquele que permanece linear por tempo superior a 15 minutos. Ele não varia para 3, superior a 3 ou inferior a 3 dB por tempo de 15 minutos. Se há uma variação para 3 ou superior ou inferior de 3 dB, inferior a 15 minutos, você pode considerá-lo, caracterizá-lo como intermitente. Achei essa definição muito interessante do TUFI, a distinção entre conceitos. É uma definição mais técnica, né? Eu só quis dar uma analogia um pouco mais simplória. Claro que ela é uma evolução, a questão linear é em função do tempo, né? Então, tudo que oscila tem que entendendo, né, como é que a exposição acontece ao longo do tempo. Então, essas oscilações, sim, essa citação do mais 3 dB, menos 3 dB, então, ela é mais técnica somente, mas ela é uma boa definição, sim, para a parte da caracterização do ruído contínuo intermitente. Muito bacana. E o impacto? Vamos tentar dar uma conceituada. Vi que você passou rápido ali sobre pico de energia inferior ou superior a 1 segundo. Já fez avaliação de ruído de impacto? Bom, assim, vamos lá. Em 20 anos, nunca. Imagino. Eu me pergunto, ainda não tive a oportunidade de discutir com ninguém que tivesse feito, apesar da minha pouca experiência. Em partes, assim, nunca, tá? Porque o ruído, me parece que o ruído do impacto ele foi meio que deixado um pouco de lado. Assim, a gente sempre se preocupa com aquilo. Mas eu vou contar uma história aqui de uma situação, tá? De uma empresa que eu prestei consultoria e trabalhava com uma área de forjaria que trabalhava com prensa tipo martelo. Não sei se sabe, aquele martelo que sobe um piso e... É chamado aqui em Salvador de batistaca. Mas é prensa martelo, né? Certo. Então, o que acontece? Existem as três situações, tá? As três situações de ruído. Então, assim, para não dizer que eu não fiz, esse foi um trabalho que eu fiz mais próximo ao ruído de impacto, assim. Então, aí, claro, configura o dosímetro que possui várias, né, configurações para ruído contínuo intermitente, e também configurei uma situação para questões de impacto. E casualmente, assim, tu tem uma surpresa interessante, viu? Imagino que sim. Imagino que sim. Então, eu acho que para introduzir já deu uma base boa, né? Para a gente poder visualizar o que é que pode ser contínuo, intermitente e impacto. É que assim, na NH01 ficou confuso porque o mesmo conceito para ruído de impacto e impulsivo ficou o mesmo. E na verdade não é. Eu até dou uma dica para o pessoal aí, quem quiser entender um pouquinho mais sobre o ruído de impacto, pegar e olhar a NBR 16313, tá? Que é definições de acústica. E lá está bem interessante o conceito. Por exemplo, lá para o impacto, para eles o conceito é bem simples. Batida entre materiais. Impacto. Bem simples. Colisão entre dois corpos, né? Esse é o impacto. De qualquer sorte, acho que a grande ênfase da discussão hoje que se faz sobre ruído ocupacional está destinado para o ruído tradicional, né, contínuo intermitente. E aproveitando o ensejo da abordagem, a NHO ela tem uma terminologia própria, ela traduz, né, a linguagem
internacional, e aí estabelece lá alguns dos parâmetros, como critério de referência, nível limiar de integração, incremento de duplicação de dose. O segundo quesito vem para tentar explicar o que é cada parâmetro desse. Então a pergunta ela está estruturada da seguinte forma: do ponto de vista da terminologia, o que representa o critério de referência, incremento de duplicação de dose, nível limiar de integração, nível de equivalência, o LABG, Overage Level, e o NEM, nível de exposição normalizado. Existe exposição teto para ruído ocupacional? E a terceira questão é: quais as condições para se caracterizar risco grave e eminente, que são abordagens da própria NHO, né? Então, basicamente é explicar o que são esses parâmetros. Bom, vamos aos termos ali, que são um pouco mais técnicos, tá? CR, né? Quem for olhar a NHO 01 vai ver assim, CR, critério de referência, né? Ou nível critério. Nada mais é do que o limite de tolerância. Esse nível critério é o nível critério que, no caso, se fosse uma norma de um outro país, é o limite adotado por um país. Então, no caso aqui do Brasil, que é o limite de 85 dB. Certo. Tá? E ele pode sofrer uma variação em função do tempo de permanência a uma intensidade sonora. Importante. As pessoas às vezes condicionam, eu costumo dizer que é o clássico, a gente faz um condicionamento na aparelhagem, que é o dosímetro, hoje é o aparelho aí que comumente é utilizado, então a gente já condiciona o critério de referência a 85, mas é importante que as pessoas saibam que se eu tenho, por exemplo, uma exposição a um trabalho de manutenção e é corriqueira aquela pessoa ir apenas a uma área de um gerador e ficar ali por 2 horas, eu posso modificar esse critério de referência em função do tempo de exposição, como por exemplo. Pode, mas não vai ser muito mirando na parte de configuração. Se você deixar estanque, por exemplo, que já está na NHO, não vai mudar muito, porque o que vai computar é a duplicação da dose, né? Então, isso que vai acontecer. Se ele se expõe a um ruído elevado nessas 2 horas, ele automaticamente, o próprio dosímetro, ele faz ele vai te dizer, olha, já saturou, só das 2 horas que ele ficou exposto, superou o que seria para a jornada, entendeu? Então, isso assim, é só questão de... Mas pode também ali, né, fazer a configuração, não tem problema nenhum. Isso não seria problema, né? E o famoso incremento de duplicação de dose. Acompanhei a live dos gigantes falando sobre Q3 e Q5, sensacional, com o Tergardes. Esse é o critério de referência, dose 3, 5, né? Então apresenta um pouquinho ela para a gente. Não, então, a duplicação de dose, né? Taxa de troca, é que assim, eu vou dar umas nomenclaturas aqui, o exchange rate, tá? Que a maioria, por exemplo, em dosímetros, né, internacionais, não vai vir taxa de troca, não vai vir como o Q igual a tanto, né? Vai vir exchange rate, então é bom se familiarizar com essas nomenclaturas. O que é o Q3, no caso, para a NHO01? É quanto ela vai duplicar a dose do ruído, né? Em função, óbvio, do tempo, exposição. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui bem simples, tá? Se o seu limite é 85 e ele equivale a 100% da dose, tá? Se tu quer duplicar essa dose, tu vai somar mais 3 dB ao 85, que vai ser 88, consequentemente, tu tem 88 dB e esse equivale a 200% de dose. Então, tu duplicou de 100 para 200 e assim sucessivamente. E assim tu vai mudando, né? É a duplicação da dose. Porém, eu só quero deixar uma coisa aqui que a gente... quando a gente fala sobre exposição do ruído, e principalmente quando faz a avaliação, a gente pensa sempre no limite. Eu tento um pouquinho distorcer isso. O nosso limite hoje, a gente deveria reverter isso. A gente deveria pensar mais em dose do que em dB. Tá? O dB é consequência da dose e não ao contrário. Né? Então, assim, se tu pegar a NR9, por exemplo, ela não fala em dB, ela fala em dose.
né? Então, mas fica um pouco confuso. Ah, mas Alex, não dá para usar o DB? Dá para usar os dois, mas a gente tem que pensar nesse contextualizar esse num todo, tá? Mas sempre pensando que o verdadeiro limite é dose e não DB. Perfeito, maravilha, muito bem. A gente ainda tem aí o nível equivalente, o LAVG e o NEM, né? Bom, o nível linear, né, no caso, a questão do nível linear de integração, né, é, é da onde o dosímetro, né, ele começa a computar a dose. É da onde ele começa a registrar, ter os registros, tá? Então, por isso, assim, às vezes, assim, mas estou fazendo dosimetria e às vezes dá uns valores tão baixos, né? Sinal que a exposição é tão pequena, né? E ele só pega alguns picos lá de acima de, né? Que pega os 80 lá e aí ele vai fazer em relação ao tempo que ficou e aí o teu resultado é lá embaixo. Então é em função disso, porque ele começa realmente a integrar a dose a partir de 80 dB. É para isso que serve a integração. É uma espécie de segregação, né? Um pente fino de dados que são computados tempo a tempo, minuto a minuto, a depender da computação que seja trabalhada no seu aparelho. E o famoso LAVG e o NEM, né? O que é? Esses aí são os protagonistas, né? O LAVG ele é muito mais interessante para a parte da NR15, né? Da NR15 ele é mais interessante no caso, já que a NHO fala em NEM, né? Ela fala em nível de exposição normalizada. Então, assim, o LAVG ele é o nível médio, né? Para uma jornada de 8 horas, certo? Uma jornada de 8 horas. O NEM pode ser igual ao LAVG? Pode. Pode, a jornada também é de 8 horas, mas o NEM ele é uma situação flutuante, porque as jornadas podem ser menores ou maiores que 8 horas. A funcionalidade do NEM é justamente essa, né? Equacionar jornadas diferentes das tradicionais, de 8 horas, 44 horas semanais, como for pensado pelo higienista. Então, normalizar é acima de 8 ou abaixo de 8. Então, esse é o conceito. Esse é o conceito de NEM. Ele flutua no tempo das exposições diárias, né? E existe valor teto para ruído? Pior que existe. Vamos lá. Pior que existe. Então, tá. O valor teto para ruído, tá? E não é só para NHO, tá? E o que questão de valor teto e a questão do risco grave iminente. Isso está previsto lá dentro da NR15. Tu vai me perguntar, Alex, tu já viu alguma situação de risco grave iminente por essa situação? Já eu vi, mas se já teve alguma situação que foi lá a Superintendência do Trabalho e fiscalizou e interditou a empresa, eu desconheço, não conheço nenhuma situação dessa, tá? Mas esse risco, então, para ruído contínuo intermitente, aí é que está o ponto, vocês vão pensar, para que aquele 115 dB está lá dentro da configuração do dosímetro? Pois é, ele sinaliza, né? Os dosímetros que aqui ele tem esse sinalizador grifado em vermelho. O ruído de 115 dB, ultrapassado isso para ruído contínuo intermitente, é o valor teto. Uma vez ultrapassado isso, já caracterizado o valor teto e, consequentemente, risco grave iminente. Já para a questão do ruído de impacto, aí é 140 dB, né, na questão linear. Né? Então, no caso da NHO, né, para a NR15 muda um pouquinho, não é bem... Tem os 140 e depois ela desce 130 na curva C lá. Certo, é importante grifar que é considerado risco grave e iminente quando não há a proteção devida, né, do trabalhador ou uma medida de engenharia que bloqueie, que atenue esse ruído quando ele chega ao canal auditivo desse trabalhador. Mas perfeita essa colocação, acho que dá para dar um discernimento importante sobre os critérios. Esses critérios estão todos transcritos, né, na norma de higiene ocupacional, está até aqui comigo ao lado, para ir folheando e acompanhando aí as suas instruções. Enfim, quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade, vamos aproveitar aí o tempo curtíssimo com o gracioso Alexandro, o Angilá Bortazino aqui. Os mais antigos montaram a imagem de um protetor auditivo concha.
Vamos na terceira questão, então, Alexandre. Se quiser comentar mais alguma coisa, também fica à vontade. Eu só vou dar uma questão assim, até aproveitando até essa questão que o Thiago comentou a respeito do protetor de concha. Pessoal, uma coisa que fiquem atentos que EPI, tá, para ruídos acima de 100 dB, tome cuidado, tá? Tomem cuidado. Olha, eu vou ser mais restritivo um pouquinho, acima de 95, tá? Porque tu pode ter a condução via óssea, e mesmo que esteja, tu acredite lá que por cálculos e N cálculos, achar que está protegendo, e o trabalhador vai acabar tendo a perda auditiva causada por via óssea. Então, é bom analisar bem quando adquire ruídos nesse contexto aí, nessa intensidade. Então, não é legal. E olha, mesmo adotando medidas de engenharia e o ruído continua 115, acima de 115, olha, é complicado. Imagina. Acho que a melhor coisa seria afastar o trabalhador dessa exposição, né? Sem dúvida. O Azevedo está perguntando aqui, pergunta válida. Nível limiar de integração para NR15 existe? Bom, essa é uma... Essa está apimentada, né? Para mim está muito claro, porque é um elo entre a NR9 e a NR15, tá? Para mim está muito claro que o nível limiar começa a integrar a partir de 80, né? O limite na NR15 é 85, tá? Se tu for... No meu entendimento, o conceito de limiar de integração é o organizador de dados, né? Então você traz para a sua interpretação, como profissional de higiene ocupacional, aquilo que pode ser considerado nocivo, ou seja, a partir dali eu já preciso ter um alerta. Então aqueles números tratados a partir de 80 vai me dar o que de fato eu preciso saber. Então, no meu entendimento, pode ser organizador nesse sentido. Então, Miranda, então assim, eu vou te dar um exemplo. Eu já vi casos de perícias usando essa configuração. Eu acho que até entendi a pergunta, no fato de usar lá nas configurações do dosímetro 85 como nível limiar e 85 como nível critério, tá? Porém, se forem parar para pensar, a NR9, né, voltando um pouquinho, saindo um pouquinho da NHO, ela fala o seguinte: a partir de 80 tu já pode ter efeitos à saúde. Então quer dizer o seguinte: se a partir de 80 tu já pode ter efeitos à saúde, mesmo que tu faça a tua dosimetria com essa configuração e posteriormente comprovada a perda auditiva, a insalubridade é adquirida porque o trabalhador teve a perda. Então a avaliação por si caiu por terra. Então eu prefiro seguir, né, fazendo o limiar com 80, mesmo para NR15, insalubridade, para questões da segurança, dizer, olha, tem que cuidar para que não haja perda auditiva. Certo. Aí entra o conceito de análise preventiva, né? Você não espera ultrapassar para interpretar dados, mas as oscilações do que pode ser abaixo do nível, entre o nível e acima do nível e acima do limite de tolerância. Então você vai ter dados de todas as naturezas, né? Esse é um ponto importante. No caso, o que é abaixo de 80 não entraria. Bom, aí eu quero entrar agora numa terceira questão, que já vai para um viés mais intermediário, e o questionamento é: eu posso utilizar Q5 com a metodologia da NHO 01, que usa taxa de troca 3? Vou organizar aqui a pergunta. Bom, segundo a NHO 01, o critério de referência para embasamento de limites de exposição diária ao ruído corresponde a uma dose de 100% para uma jornada de 8 horas diárias. Essa é a definição. No entanto, se o incremento de duplicação de dose é 3, com nível limiar de integração de 80 dBA, que foi o que estávamos discutindo. É possível adaptar as equações de dose e nível de exposição para a taxa de troca 5, o que determina o enquadramento trabalhista e previdenciário quando se menciona a metodologia da Fundacentro, que é a NHO 01. Vamos lá. Para a primeira questão, sim, a resposta é sim, é possível, né? É possível, embora uma fórmula adaptada, né? Se tu pensar e olhar lá que está dentro do manual da Previdência, ela fala, pode ser, é uma forma adaptada. Isso é correto tecnicamente? Ao meu ver, não, tá? Porque se não existe uma forma específica, então, obviamente, ela não existe, né?
Mas, já que abrir os precedentes, né, trocando os números, agora saber se aquilo está certo ou não é outra questão. Bom, tu pode adaptar sim, pode ser adaptada a forma lá, trocando então as constantes lá, né? No caso, Q igual a 3, que é 9,96, ou 10, para quem às vezes arredonda, ou então para o Q igual a 5, que é 16,61. Na fórmula lá, só inverter, trocar essas constantes lá, ela vai. As constantes, né? 16,61 para 5 e 10 para critério de referência 3. Muito interessante. Perguntas? Quem quiser, fiquem à vontade. A colega está dizendo ali, Previdência que 3. Já teve gente que entrou dizendo boa noite, eu sou o Q5. Enfim, essa é uma das curiosidades importantes, né? Tem gente aí já também dando algumas definições, colocando modelos matemáticos aqui. O importante é a interação. Mas se trata aí a norma da Previdência, né? Os dizeres da Previdência, melhor colocando, permite que se faça a utilização de metodologia da NHO com um fator de duplicação de dose com 5, como por exemplo. Então essa é uma das dúvidas que podem surgir para algumas pessoas. A gente observa aí no discorrer do público que há gente aplicando o Q3 para Previdência, né, e assim por diante. Pode falar. Vou deixar assim o meu parecer sobre isso, tá? A respeito do seguinte. A Previdência, e no decreto 3.048, ela define o limite. Para mim está claro isso. Lá fala nem igual a 85. E danou-se se não fala se é NR15, né? Ela fala em nem 85. Ela já definiu o limite lá. Então, que é o que a gente tem que seguir, né? Eu sei que tem muita gente aí que vai me dizer assim, não, mas é Q igual a 5 porque não é legal. Mas espera aí, lá está dizendo que é N igual... E não falou que Q tem que seguir. Só que ela fala que tem que fazer sobre os procedimentos, né, da NHO. E dentro da parte de procedimento da NHO, está o Q igual a 3. Eu vou usar um discurso muito bacana que eu aprendi com o nosso mestre Lutegardes. Né? O Q3, ele é preventivo e ele não é legal. Ele não é legal. Tem essa definição. Mas não é legal. No YouTube eu tive a oportunidade de ver essas definições de forma muito geniosa. Companheiro, eu tenho aqui um outro quesito para dizer que eu sou um eterno admirador de seus aparelhos, os sonômetros em especial. Tenho aprendido alguma coisa também com o Thiago Pereira, que tem me ajudado em tomadas de decisões para aquisição desse tipo de instrumentação. Espero estar podendo fazer a avaliação ambiental, seguindo os critérios da NBR 10151. E aí eu queria aproveitar o ensejo para falar sobre os instrumentos portados pelo avaliador. É de fato seguro fazer enquadramento da insalubridade? Aqui eu estou indo para um viés de NR15, a NHO é uma metodologia, não é ela quem vai caracterizar a insalubridade, até porque se fala de taxa de troca 3. Mas a NHO não deixa de dar dizeres ou determinar esse tipo de metodologia. Ela prioriza o dosímetro, né, de uso pessoal, mas ela dá a condição do sonômetro, como por exemplo o medidor de ruído, como muitos também mencionam. Então a quarta pergunta é: para a caracterização da dose diária com uso de instrumentos portados pelo avaliador, quais são os cuidados essenciais nesse tipo de avaliação? Na sua opinião particular, essa metodologia é confiável? Bom, Miranda, assim, como eu já falei inicialmente, a NHO é uma norma já de 20 anos, tá? E a NR15, mesmo a NR15, lá vai seus 40 anos. Então, assim, para mim é uma metodologia falida, né? É uma metodologia, tanto é que hoje a gente tem recurso sem sofrimento, tá? Mas é possível fazer? É possível fazer. O problema é que o cara vai ter que ser bom. Não é ser bom, ele vai ter que ser bom. Tá? Sabe que é bom mesmo. Porque ele vai ter que verificar a cada situação de exposição, a todo momento, né? Cada ciclo de exposições, né? Tempo que ficou lá naquele ciclo. Então, assim, cara, é um método que deixa um erro, para mim, substancial.
Eu acho que o dosímetro justamente veio para suprir essa necessidade de não ter mais que fazer dessa prática. Que no passado não tinha, não tinha, e se tinha, os instrumentos eram caros, né? Então aí se fazia com essa estimativa com equipamento portado por avaliador. Hoje eu acho totalmente desnecessário, até inclusive está dentro da parte ocupacional, né, disposição ocupacional, ter essa metodologia. A Então, assim, metodologia, a metodologia, desculpa lhe interromper, a metodologia desse tipo de avaliação, ela também dá algumas restrições. Ela menciona quando se há muita movimentação do trabalhador, ou quando se pega um trabalha cara com de mecânico, equipamentos móveis industriais, já não se recomenda esse tipo de aplicação. De fato, isso. isso seria possível quando um posto, um trabalhador que fica praticamente fixo num posto de trabalho, né? Aí, ok, é mais tranquilo. Mas, por exemplo, vamos supor que a pessoa queira fazer a avaliação por esse método. Cuidado é saber, por exemplo, uma boa prática nesse caso é que ele vai conseguir avaliar simultaneamente os dois ouvidos, as duas orelhas. Esse é legal, né? Verdade. Porque às vezes não acontece. No dosímetro a gente tem que escolher, vamos dizer assim, a orelha mais exposta, né? O ideal seria avaliar as duas, mas no caso desse caso a gente conseguiria. Mas, no entanto, vai ter que sempre estar verificando a posição que o sonômetro, de repente, se tu, o decibelímetro, né? Eu vou usar decibelímetro porque é o mais antigo, a posição que tu vai colocar, porque se tu direcionar de uma forma, o teu ruído vai ser de um modo, tu direcionar de outro, vai ser de outro modo. Então, isso tem, então são os cuidados que tem que se tomar, né? Então, tem que verificar várias coisas. O grande viés dessa situação é a pessoa ter uma boa abordagem qualitativa da exposição. Aí mata a charada legal. O que é interessante pensar também sobre a conduta do profissional, a conduta do mercado brasileiro é que as empresas optam hoje por profissionais multifunções. Já não se pensa mais numa profissão homogênea, com número de atividades restritas. Então, atividades de movimentação de equipamentos móveis industriais, a manutenção, entre outras atividades, como da indústria e da construção civil, eu penso que inviabilizaria por completo uma aplicação de aferição de ruído se utilizando, né, um sonômetro, como por exemplo. Mas eu vou te dar mais uma dica. O grande problema também nesse método é a influência do avaliador sobre o trabalhador. Porque ele pode desvirtuar a atividade da pessoa, porque ele não está acostumado com a pessoa do lado dele, ele está apontando um microfone para o lado dele. Ele não é o dia a dia dele. Isso pode acaba acontecendo uma inibição. Então, às vezes, tem que tomar mais cuidado. Então, o avaliador tem que tomar cuidado para não ser um influenciador da avaliação. Verdade, verdade. Bem pensado. Inibir não é o ideal, né? Não é regra a ser aplicada. Quanto mais à vontade estiver o trabalhador, mais fácil vai ser de se chegar ao resultado verdadeiro, mais próximo do seu dia a dia, né? Que é uma jornada, a gente está trabalhando uma jornada. Então, bem por aí, bem colocado esse seu ponto de vista. E aí, Alexandre, o que é que eu penso? Falar agora sobre configuração desses dosímetros, né? A norma ela pré-estabelece pequenas premissas, né? Algumas delas de extremo valor, para se fazer uma avaliação de dose, priorizando aqui a dose, não mais o conceito de decibel. A nossa quinta pergunta, deixa eu ver, nossa quinta não, é a nossa... na verdade eu pulei, mas eu volto para a quinta, eu vou fazer a sexta aqui, a gente ordenou para você também conseguir acompanhar sobre a configuração desses aparelhos. Bom, a NHO determina parâmetros e ajustes mínimos para a apreciação do ruído, sendo eles circuito de ponderação A e resposta lenta, o slow em inglês, né, critério de referência de 85 dBA para jornada diária de 8 horas trabalhadas ou dose 100%, faixa mínima de medição de 80 a 115 dB, incremento de duplicação 3 e indicação de ocorrência
de níveis superiores a 115 dBA. Tecnicamente, o que é essa configuração? Nem todo mundo consegue ter tão facilmente um entendimento de, por exemplo, circuito de ponderação a resposta lenta. O que é isso, cara? Então, assim, eu vou tentar ser rápido para não se deter também muito, né? Mas Tá divertido, passa rápido, né? então, assim, a questão de circuito de ponderação ou a curva A. A curva A nada mais é aquela que se adequa melhor à nossa audição, à audição humana. É a curva mais próxima que a gente tem curva A, B, C, D, tá? Mas a curva A, ela é a mais próxima da audição humana. Então, por isso o circuito de ponderação A ou curva A, né? Slow por quê? O slow, ele é mais... eu vou dar um exemplo aqui. Ele demora para ter mais a resposta, mas, consequentemente, ele demora mais para descer a resposta. Então, por isso, ele é lento. Ele demora para atingir um pico de energia e depois ele desce. Estou fazendo bem grosso modo aqui para não, né, entrar na parte mais técnica, tá? Mas assim para entender um pouquinho, tá? O critério de diferença a gente já comentou que é o limite de tolerância. Então é o que a gente tem que colocar lá, que é os 85 dB, né? Ou 100% de dose. É isso que a gente tem que colocar no dosímetro. Faixa de medição. Aí está um ponto interessante sobre o tal de dosímetro, tá? Quando foi feita a NH01, ela pensou assim, bom, quando eu for fazer uma audiometria, eu tenho que pensar que esta exposição é uma exposição expressiva aos níveis de ruído. Por isso se pensou numa faixa de medição de 80 a 115, não de menos. Embora hoje a gente tenha dosímetros que conseguem medir com faixas de 40 até 140, né? Mudou. Mas a NHO, ela pensou assim, não, quando eu for fazer dosimetria, é porque eu penso que a pessoa está literalmente exposta ao ruído. A intensidades superiores a 80. Por isso ela colocou 80 a 115. Tá? Então, assim, e voltando até que eu havia citado a respeito do ruído para ambiental ali anteriormente, é por isso que não se pode utilizar dosímetros para fazer a avaliação ambiental. Porque tu morre exatamente nesse ponto, que é a faixa de medição. Muito bom. Não consegue medir muito mais baixo. Tá? Muito bom. E o Q igual a 3, né, a taxa de duplicação, que eu já citado anteriormente, que é quando duplica a dose lá, então de 85 a 88, 85 100%, 88 200%. Então essa. E a indicação de ocorrências superiores, o nosso valor teto para ruído contínuo intermitente. Joia, muito bom. Os equipamentos da Chrompark, como por exemplo, permite que você faça a determinação de jornadas e aí vai lhe facilitar para se ter já os parâmetros de NEM, como por exemplo. Então você pode ir essa jornada para 6 ou aumentá-la para 12 horas. 10, 12. A jornada que você... 9.48, 8.48, aí depende da jornada que é feita. Eu, em geral, eu vou dar o que eu faço, eu na prática faço, tá? Eu deixo independente de dosímetro, eu deixo ele padrão 8 horas, tá? E depois eu calculo isso, prefiro calcular isso em planilhas de Excel. Prefere projetar na mão grande, digamos assim, né? Eu prefiro, porque daí, porque assim, isso é uma dica, tá? Isso é um macete para campo. Se tu muda de empresa, que mudou a jornada e tu esqueceu de tocar parâmetro, depois dá É complicado para resgatar essa informação. Eu confesso que eu tenho comentado com os técnicos que aqui me acompanham que a gente precisa, de fato, configurar de acordo conforme jornada. Mas vou refletir sobre essa dica que você tem dado, até para evitar surpresas, né? Seria mais precaução, digamos assim. Isso, então depois, das 8 horas, tu consegue fazer todo o resto. Agora, depois, consegue também matematicamente fazer, mas eu acho que fica mais interessante deixar padrão 8, depois tu faz as correções necessárias. Tá, a gente está a 10 minutos do encerramento da live e tem duas perguntas, duas delas me chamam bastante atenção. Uma é a título de aconselhamento e a outra é dúvida que gera entre profissionais, mas não vou deixar a quinta de fora, apesar de termos falado sobre o NEM.
o que eu gostaria de lhe questionar, o conceito de NEM, a gente já viu que é uma normalização para uma jornada de 8 horas. Então, se eu tenho 6, se eu tenho 12, eu integro esses resultados e comprimo, ou dilato, eu dilato de 6 para 8 ou comprimo de 12 para 8. Né? Esse é o conceito de nível de exposição normalizado. Mas, pergunta, eu posso aplicar NEM para NR15, anexo 1? Pode, né? Da mesma forma que tu pode adaptar o Q5 para o NEM, tu pode né, usar ali para... Que hoje, assim, voltando, a NR15, ela tem 40 anos. Se pensou lá em limite para 8 horas, tá? Hoje a gente sabe que tem empresa que trabalha 9, não trabalha sábados. Então ficou uma coisa meio que, né? O NEM é mais flexível nesse contexto. Então é mais justo. Então pode usar sim a questão do NEM na parte da NM15. Fica até mais interessante. A dica aí para os participantes sobre, né, referências da NH1 que podem ser conduzidas para uma análise interpretativa da NR15, anexo 1, que fala sobre ruído contínuo e intermitente. A sétima questão é uma curiosidade que de fato eu tenho, já ouvi comentários sobre utilizar trabalhadores do mesmo GHE e fazer avaliações de ruído ocupacional. Quais são os cuidados de campo que um profissional de higiene deve atentar para a instrumentação na validação de uma amostra? Então, quais são os cuidados que eu preciso ter quando vou a campo fazer a minha aferição de ruído? Eu posso avaliar duas pessoas de um mesmo GHE? Bom, vamos lá. Primeira questão da instrumentação, né? Assim, primeira coisa, assim, a própria NHO ela já traz alguns itens ali para a pessoa se certificar a respeito se o equipamento está bem de bateria, se o equipamento está configurado, né, para a finalidade que se destina. Importante, né? A questão da calibração inicial e final, e vou deixar aqui uma outra dica, pessoal, não é só dosímetro, não, tá? Tem que verificar a questão do calibrador acústico, tá? Não adianta comprar uma Ferrari e não comprar o volante, não sai dirigindo, né? Então, assim, precisamos do conjunto lá dos equipamentos para... Então, assim, é importante, né, ter esse conjunto lá, verificar a calibração inicial, a calibração final. Lembrando que a NHO fala que se mais ou menos 1 dB, isso tiver essa diferença superior, a avaliação deve ser descartada e refeita. Então, tem que tomar esses cuidados, tá? Mas uma coisa aqui que não está na norma, as questões dos interferentes. Se porventura fontes eletromagnéticas podem interferir no equipamento, se ele não for protegido. Então, isso tudo tem que levantar antes mesmo de ir fazer a medição propriamente dita. Então, esses são os cuidados. Outra coisa, espuma protetora de vento. Sim. Tá? Isso, outra coisa. Mas estando a espuma lá, de tempo em tempo, quem faz dosimetria, faz uma higiene dessa espuma, porque ela vai acumulando poeira. Tá? E ao momento que ela vai acumulando, isso pode começar a atenuar o ruído que vai captar pelo microfone. Então, são algumas coisinhas assim que facilmente consegue fazer em escritório sem problema nenhum. Muito bom. E no segundo ponto é do mesmo GHE? Bom, eu vou dizer uma coisa assim, poder tu pode. Poder tu pode. Tá? Nada impede. Vai dizer assim, quero avaliar duas pessoas, vai avaliar. Agora que tu vai jogar fora uma dosimetria, consequentemente vai. Porque é ideal quando tu está estudando um GHE, tu quer saber as exposições ao longo dos dias, e não durante um dia. Tem uma definição de Agostinho no manual de estratégia, nós até conversamos aqui em bastidor sobre ele muito rapidamente, e no desenrolar sobre número de amostras, ele diz o seguinte: no ano, nós temos aproximadamente 250 jornadas. Então, uma avaliação ela é representativa daquele dia, daquela jornada. Então, se você tem duas avaliações no mesmo dia, você vai ter resultados aproximados daquele dia.
e não representativo para o que de fato é uma realidade para o ano inteiro. Então, na sua opinião, o ideal é tentar fazer em dias diferentes para tentar pegar as oscilações, mesmo que pequenas, dos dias diferentes. Consequentemente, sim. Sim, absolutamente sim, porque se tu está estudando GHE, a sustentação para esse estudo e ser representativo para esse grupo, ele tem que ser ao longo dos dias. Uma variação durante um dia. Em geral, eu sei, assim, todos vocês, Alex, mas em geral, eu sei até tudo, ele vai dizer, vamos dizer, até se tu faz uma dosimetria. Até porque a empresa não se compromete em fazer mais dosimetrias. Mas sempre que eu posso, eu costumo aplicar, sim, tanto é o critério estatístico para fins de definição e interpretação dos resultados. Inclusive, o José está comentando aqui que para algumas situações, né, como campos magnéticos ou lugares periculosos, digamos assim, aparelhos intrinsecamente seguros são essenciais. De fato, eu perdi até uma demanda por meus aparelhos não serem intrinsecamente seguros. Bom, para aproveitar ainda a sua participação, pode falar. Rapidamente, uma situação assim, ó, eu me fui chamado para fazer uma dosimetria no hospital, numa sala de ressonância magnética. Tá? Que esse equipamento gera um barulho. E aí, casualmente, tá? Na época eu tinha os dosímetros da Quest, o Edge, eu só precisei tirar as partes metálicas, prender com presilhas de plástico e acabou, protegido contra fontes eletromagnéticas, ou seja, não puxava o equipamento. Então, assim, esse cuidado tem que ter. Imagina puxar o equipamento e aquilo pegar a pessoa que está sendo... Aqui eu sou engenheiro de segurança de um hospital público e nós temos atividades com campos magnéticos, então a gente sempre dá uma orientação, reforça com todo trabalhador que está sendo avaliado, que se porventura ele precisar acessar para uma manutenção, um reparo ou qualquer outra atividade, que ele sinalize previamente para a gente fazer, para dar as devidas providências, né, a respeito da condição do aparelho. Mas eu ainda tenho tempo aqui para pedir conselhos, né, e deixar aí mensagens importantes sobre literatura. Né, o que é que você, como profissional, higienista ocupacional, com 20 anos de experiência, recomenda de literatura para nos aprofundarmos em ruído ocupacional? O que é que você tem lido e o que é que você recomenda aí para quem está chegando agora? Então, assim, vou dar dois, assim, que estão na versão portuguesa, que é o manual do NIOSH, tá? Que dá para baixar lá pelo site da Fundacentro, da BHO, tá? Foi traduzido pela Vale do Rio Doce, esse manual traz muito conteúdo, tanto para ruído quanto para agentes químicos, né? E a questão da aplicação do critério estatístico. A questão do e-book da AIA sobre estratégia de amostragem, né? O EAM, né? Então, só que esse, no caso, daí, é adquirido, ele é pago, né? Infelizmente não é open source, né? Tem o guia que eu acabaste de citar, o guia da Fundacentro sobre estratégia de amostragem, embora ser um pouco destinado a químicos, né? Não dá para aplicar conceitos ali para a parte de ruído, né? O manual, o critério noise do NIOSH, esse é gratuito, né? É gratuito, entrar no site do NIOSH lá, vai conseguir baixar essa bibliografia deles lá. E o de Noise Manual da AIA também. Então são uns livros bem interessantes assim, para quem quer se aprofundar mais nesse tema aí, que é o ruído. Né? Acredito que vai ter uma boa fundamentação para isso. Muito bom. Então tá dado o recado por autoridade no assunto. Bom, a nossa live tem aqui um minutinho. Na verdade, está me dizendo aqui agora que eu tenho 30 segundos. Queria agradecer a você, em especial, que essa seja a primeira de muitas. Né? É um prazer ter você aqui no nosso hall de convidados. Estou vendo o Edipo aqui. O Thiago Pereira, a gente já está aí também planejando uma live com ele. Na semana seguinte eu tenho o Rogério da RTX. Espero também ter o Rutenberg muito em breve. E na outra semana tenho também